Primeira epístola de Pedro, capítulo número 3, verso de número 15. Esse é o texto base dos catecismos, das próprias confissões mesmo. Primeira Pedro, capítulo número 3, verso de número 15. Vamos ler todos juntos? Antes, ficai a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse texto é sempre básico porque ele vai declarar duas coisas se nós queremos realmente viver o evangelho que Cristo nos entregou. O primeiro é que devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Ele diz santificar a Cristo nada mais é do que separar o Cristo. Separar o Cristo aonde? Em nosso coração. E o que significa o coração é o cerne da nossa vontade, nosso intelecto, nossas emoções e nossa intelecto, emoções e vontade. Essa tríade forma o ser humano e é ela que dirige todos os passos do ser humano. Colocar Cristo nesse centro, no centro do ser humano, nesse ser, é separar ele, a autoridade dele, de ele governar tanto nossas emoções, quanto nossos pensamentos, ou o nosso intelecto, quanto a nossa própria vontade. Quando o cristão faz isso, ou seja, em resposta ao amor de Cristo, ele consegue fazer isso, ele tem um outro passo a seguir. E qual é o outro passo a seguir? É que uma vez que ele coloca isso, ele vai precisar de mais conhecimento a respeito da palavra de Deus, para que esse conhecimento, esse senhorio de Cristo venha abarcar cada uma das áreas. Porque quando a gente vem a Cristo, a gente tem muitas mazelas, mas algumas são muito mais pesadas e mais profundas do que outras. De maneira que quando Cristo ele entra no nosso coração, nessas situações em que há uma crise, tipo uma crise no casamento, crise na saúde, crise em algum lugar, essas são as primeiras áreas que Cristo vai se tornando Senhor nas nossas vidas. Mas existem muitas e muitas áreas na nossa vida que Cristo tem que dominar e tem que ser Senhor para que a sua vontade seja estabelecida ali naquela área. Quando isso acontece, como é que a gente sabe disso? Porque à medida que a gente vai conhecendo mais a Deus, mais a nossa mente vai sendo transformada e mais o senhorio de Cristo vai aumentando sobre a nossa vida. Ou seja, o reino dele vai alcançando cada área da nossa vida, de maneira que não existe uma área, um cômodo. Se a gente fosse colocar a nossa vida como se fosse uma casa, não haveria nenhum cômodo que seria o quarto da bagunça. Porque muitas vezes a gente tem assim, quando a gente tem um espaço reservado que a gente pode usar para qualquer outra coisa, não, coloca o quarto da bagunça. Aí coloca lá, não é assim que a gente faz? E tranca esse quarto quando alguma visita vem, porque não pode aparecer ali naquele quarto. Mas para Cristo não é assim. Cristo tem que ordenar todas as coisas na nossa vida. E para que Ele ordene, a gente tem que conhecer cada vez mais a sua palavra, porque a sua palavra vai alcançando o nosso coração em cada uma dessas áreas. Só que aí, quando isso vai acontecendo, Cristo vai se tornando cada vez mais Senhor na nossa vida. É o que a Bíblia vai falar. Quando a gente se deparar com uma situação que é difícil da gente lidar, se é que eu vou continuar agindo assim, ou se Cristo vai ser Senhor, nessa hora é que Cristo ele se torna Senhor, pelo menos se a gente for assim, verdadeiro como cristão, deixar Cristo tomar a decisão da nossa vida e Ele ser Senhor naquela área, que a gente está percebendo que a gente está falhando, que a gente está errando, que a gente está tomando decisões erradas. Pedir que o Senhor faça exatamente Ele e governe Ele a nossa vida, não façamos mais a nossa vontade. Depois desse ponto, muitas pessoas vão começar a olhar a nossa vida e vão perguntar, por que ela não age mais desse jeito? Por que ela age agora desse outro jeito? O texto, o verso do capítulo 15, ele diz assim mesmo: para que você saiba responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. Ou seja, por que tu não age mais desse jeito? Por que tu não faz mais daquela forma? Porque antes tu fazia, por que tu não fazes mais? Quando surge esse tipo de pergunta, a gente tem que ter base bíblica, um conhecimento claro e coerente. Não toda a Bíblia, não é a ideia essa. A ideia é que você tenha clareza para que você possa expor esse evangelho. Porque o evangelho é inteligível. O evangelho não são pedaços de versículos montados na nossa cabeça como se fosse um Frankenstein. Não é assim.
O Evangelho tem uma estrutura muito completa, muito perfeita e muito apreensível. As pessoas podem até dizer, eu não acredito na forma como tu falas do Evangelho. Mas isso não ignora o fato de que ele é compreensível e que ele é inteligível. Ele não existe pontas falhas no Evangelho. Se a gente indagar sobre o Evangelho, no final das contas, verdade é que os homens vão dizer, poxa, isso tem todo o nível de coerência. Ainda que isso eu não consiga acreditar que é dessa forma. Mas ele é coerente. É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Porque ele é inteligível. Ele não é desprovido de inteligência. Não é desprovido de lógica. Então, quando uma pergunta vier às nossas vidas, e pode ser de várias formas, mas é sempre esse contexto, por que você faz o que faz? Por que você age como faz? Você parece um bobo, por que continuas agindo desse jeito? Antes tu não eras assim, por que tu és assim? E aí, nessa hora, que aqueles que pedirem a esperança que há em nós, a gente deve declarar por que a gente age dessa forma. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E os catecismos são exatamente uma forma da gente entender o Evangelho completamente através de perguntas e respostas. Quando ele faz uma pergunta, exige-se uma resposta. E essas respostas são base da nossa fé, base para que a gente faça com que uma pessoa entenda por que a gente age da forma como estamos agindo. A gente parou na pergunta 61, agora a gente está entrando na 62, que é a pergunta sobre justificação. A gente está no período agora da justificação. A gente viu Deus, a gente viu a pessoa de Cristo sendo ser humano e sendo Deus homem, quais são as implicações que cada um desses eventos acontece e por que acontece. E agora a gente entrou na parte exatamente da salvação, da justificação, como Deus nos declara justo. E essa parte eu acho muito maravilhosa para a gente entender quais são a nossa base dessa nossa justificação e por que a gente passa a agir dessa forma. A pergunta 62 diz: mas por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, nem pelo menos em parte? Mas por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos um tantinho assim? Seria essa a grande pergunta dele. E a resposta qual é? Queria que você lesse. Por quê? Continua. Muito bem. Aqui a primeira pergunta, ele diz: por que nossas obras não podem justificar perante Deus? E por que, pelo menos, nem um tantinho a gente pode contribuir com a nossa salvação? A resposta dele está no atributo exatamente de Deus, sendo Deus santo, e sendo Deus justo, e sendo Deus perfeito. Um ser perfeito só exige uma única coisa de todas as outras criaturas: o quê? Perfeição. Tua justiça tem que ser perfeita, teu amor tem que ser perfeito, a tua fé tem que ser perfeita. Tudo tem que ser perfeito em você para que eu possa receber com a perfeição que eu exijo, porque eu sou perfeito. Então ele declara claramente, porque a justiça não pode substituir perante o juízo de Deus, subsistir perante o juízo de Deus, deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Ou seja, Deus colocou essa lei e tem que ser conforme essa lei. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, e outra pessoa abre em Gálatas, capítulo 3, verso de número 10. Hoje a gente vai caminhar um pouco diferente do que a gente faz na escola dominical. Quem achou Deuteronômio 27, 26, pode ler. Todo o povo deve dizer o quê? Amém sobre o quê? Todo mundo é maldito se não cumprir exatamente o que está na lei. Se você cumprir 99%, você é
maldito. E todo o povo tem que dizer? Amém. Amém nada mais é do que uma concordância a respeito de um fato declarado da parte de Deus. A aliança de Deus conosco, a gente está debaixo de um amém. A gente concorda com tudo aquilo que Deus diz. Se a gente não concordar, a gente está fora da aliança. E é essa aliança que Israel ele teve no Antigo Testamento. E essa aliança que foi declarada e que derramada com o sangue também, não diga de passagem. A Bíblia vai falar claramente que Moisés disse, olha, e Deus vai declarar exatamente isso, vocês devem observar toda essa lei e cumpri-las integralmente. E quem não a cumprir, será maldito, amaldiçoado. E que todo o povo diga, O que eles estavam declarando? Eles estavam declarando sobre si mesmos que eles são culpados. E todo mundo é maldito diante de Deus. Por quê? Porque não cumpre conforme a lei do Senhor. Aí a gente pode perguntar, poxa, mas Abraão, isso foi no Antigo Testamento. Agora abra Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 10. Quem achou aí pode ler. Todos aqueles que são das obras da lei, ou seja, se eu quiser alcançar a salvação pelas obras da lei e acho que pelas obras da lei eu vou ser salvo, o apóstolo Paulo ele abre o caminho e diz assim mesmo, disse, maldito é todo aquele que não praticar, porque está escrito, que aquele que fizer essas coisas, por ela vai viver, quem não a fizer, será um maldito. E aí ele vai e a gente chega na segunda parte, mas eu sei que eu tenho feito algumas obras, elas são até boas. Será que porventura eu não posso dar uma contribuição para a minha salvação? E aí ele diz, entretanto, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas pelos pecados. São imperfeitas e manchadas pelos pecados. Mas eu estou em Cristo, Abraão. Elas são perfeitas só porque tu estás em Cristo? Não há possibilidade alguma. Hoje eu estou fazendo uma boa obra, não é uma boa obra para pregar? É uma boa obra também com o que vocês fazem, sentar, porque a Bíblia diz que sentar para ouvir os ensinamentos de Deus é uma boa obra. Foi isso que ele falou para Marta em relação a Maria. Maria escolheu uma boa parte, uma boa obra, e isso não será retirado dela. Ela sentou para ouvir, e tu está trabalhando de um lado para o outro, como se eu precisasse de comida agora. Eu queria que você sentasse junto com ela e ouvisse. Que a comida fique para depois. Que a gente senta fome depois que eu terminar os meus estudos. Mas senta e ouve, porque quando tu não sentares, teu coração, por não ter ouvido, vai ficar cheio de ansiedade, preocupado com muitas coisas, e só uma te é devida. E ela escolheu a boa parte, a boa obra. E aí, então, nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem boas obras que a gente faz diante de Deus. Mas será que elas são perfeitas? Difícil, muito difícil. Eu posso dizer que é impossível. Eu poderia pregar muitas vezes melhores do que estou aqui. Eu poderia me preparar muitas vezes melhores do que eu estou aqui hoje pregando para vocês ou ensinando para vocês. São muitas formas. Os meninos que cantaram agora, os três, poderiam ter cantado muito melhor, tocado muito melhor, eles sabem disso. Não é um demérito nisso, mas é uma certeza de que a gente é falho. Que por mais que a gente tenha o maior desejo do coração de acertar tudinho, não acerta. Não acerta. A gente tem uns preparos devagar, tem uns preparos mal preparados, devido à nossa vida a gente justifica, devido a isso a gente justifica, devido àquilo a gente justifica. Mas o que Deus faz, Ele nos recebe por isso. Por quê? Por graça e misericórdia. Só por graça e misericórdia. Que Ele recebe o que Ele recebe. Por isso que Ele deixa de ser uma obra morta para ser uma obra viva diante de Deus. Porque a gente está fazendo, na pior das hipóteses, assim com todas as nossas fraquezas, sempre para agradar o Senhor. Pelo menos essa é a nossa base. Isaías 64, verso de número 6, declara sobre as nossas boas obras diante do Senhor. Texto bem claro, bem simples, que ele diz... Isaías vai proclamar exatamente que
quando Deus ele repreendia o povo e descia, e o povo olhava e ficava perturbado porque ele não caminhava. Então, de vez em quando, Israel se colocava numa posição de superior, como se ele tivesse feito grandes obras, boas obras, e por causa que ele tem um templo, e oferecia os sacrifícios, pegava o carneiro todo bonitinho, gordinho, ou as primícias do seu rebanho, ou as primícias das suas ofertas, e colocava diante do Senhor, faria todo aquele ritual, tudo cheio de pompa. Mas no final das contas, o profeta ele diz, quem achou esse verso pode ler, Isaías 64, verso 6. Olha só como ele começa. Todos nós somos como um imundo. Ele está relacionado, esse imundo, a quem? A uma pessoa doente de lepra. Somos como um imundo. É mais ou menos uma pessoa que a gente, vamos supor dizer, que está hoje, na nossa fase de Covid, né? Alguém está com Covid e vai querer te servir comida. Tem chance? Pode um negócio desse? Difícil. Como ele não vai passar e contaminar aquele negócio? Sendo ele que já está contaminado e ele sabe que ele está contaminado. A Covid a gente nem olha, nem sabe se está ou não, até que comecem os sintomas. Mas leproso não tinha jeito. Tu declarava, disse, está como imundo. E agora, o que a gente vai fazer? Somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, no estado tão avançado que um leproso estava, a única coisa que podia fazer era trocar suas faixas. E envolvia aquelas faixas naquelas lesões que eles têm. E de vez em quando tinha que trocar. De vez em quando não, quase sempre tinha que trocar exatamente para tentar trazer um pouco mais de asepsia, mas não tinha um antibiótico naquele tempo. Então era a tendência que esse homem, se Deus não intervisse com algum milagre para parar aquela bactéria, não tem jeito, mas morreria. E o que acontece? Quando eram trocados as bandanas ou as faixas dele, era esse trapo de imundície que Deus estava dizendo, essas são as tuas obras diante de mim, como trapos de imundície. E aí ele diz, e todos nós murchamos como a erva, como a flor, ou seja, a nossa vida, apesar de querer ser tão deslumbrante ou viçosa, no final das contas, a gente só está indo murchando, a gente só está perecendo, ou seja, ele está mostrando que a nossa vida está caindo para a morte. Ele quer deixar uma coisa bem clara, se a gente não tiver um outro tipo de comportamento, a tendência nossa é morrer e desaparecer dessa face dessa terra, sem deixar rastros, sem deixar lembrança, sem deixar um legado realmente diante de Deus. E aqui, a pergunta 63 vai muito bem para nós, e diz, nossas boas obras, então, não têm mérito, já que tudo está ruim, não tem valor nenhum. Tem algum mérito a minha obra? Deus não promete recompensá-las nesta vida e na futura? Promete ou não? Então a resposta dele, diga. Está aqui no 63. Ixi, agora... Por que Deus não nos recompensa por mérito, mas por graça? Mas por que não tem mérito? Hein? Tá, essa recompensa não nos é dada. Não, mas a gente tem. Nossas boas obras, então, não tem mérito? Tem ou não? Não tem, vamos supor, não tem. Deus não promete recompensá-la nesta vida ou na outra? Se Ele promete recompensá-la, ela tem mérito? De certa forma parece, né? Porque se Ele está prometendo recompensar, tem algum mérito, não é? Vou compensar tanto nessa vida quanto na outra. Mas a recompensa não nos é dada por mérito. Mas peraí, ele vai prometer recompensar e então não é meritória a nossa obra que a gente faz, aí fica bagunçada a nossa cabeça, não é não? Porque eu sei que se eu trabalho eu tenho um salário, e ele não está me dando por graça, mas por
Mérito, porque eu trabalhei, se fosse por graça eu não trabalhava e ele me dava dinheiro também. Mas é por mérito. Mas e quanto a Deus, não é por mérito, é por graça. Como é que ele vai me recompensar? Por graça. Mas a resposta que a gente tem que entender é: por que Deus não nos dá como mérito? Para Ele. Porque nossas obras não nos é dada por mérito. Porque para o homem é por mérito. A gente pode até pensar dessa forma, mas isso não justifica o que a gente faz, se é mérito ou não. Porque é por obrigação, mas se é uma obrigação, ainda assim não tira o nosso mérito. Tira. Tu estás obrigado a fazer toda essa igreja todo dia e deixar a nossa Nevinha lá de Florzô, só cuidando do marido. Acabou para ti, Tiago. Por quê? Não é por mérito. Lembre que a gente está dentro de uma sociedade que é de meritocracia, ou seja, a gente faz e a gente, por mérito, a gente recebe. É simples assim. É justo assim? É justo. Deus decidiu assim agir entre os homens. Mas em relação a Ele, por que isso não é mérito para com Deus? Vocês têm que responder. Por isso que diz: vocês têm de responder à esperança que há em vós. Porque o que a gente faz para os homens é diferente do que a gente faz para Deus. Porque para os homens é com mérito, para Deus não é com mérito. Por que isso? Mas isso também não tira o mérito. Certo. Eu estou falando de obra, não estou falando nem de salvação. Salvação a gente já pulou. Eu estou entendendo tua motivação. Beleza, motivação é tranquilo. Mas isso não qualifica como uma obra meritória, não. A gente tem que entender o porquê os méritos são tributáveis para uma pessoa e outros não são. Para Deus, não é. Para os homens, a mesma obra, com o mesmo amor e graça, tipo um pintor, vamos supor, a gente vai pintar a frente da igreja. O pintor que é cristão, ele vai pintar a casa da Rose. Deu o valor lá, R$5.000. Aqui a pintura também, será R$5.000, vamos supor. Pintou lá a casa da Rose, ele é cristão, pintou com amor e fez o trabalho como se estivesse servindo para o... Pois é isso que diz a Escritura, né? Serve aos homens como servindo ao Senhor. Ele pintou a casa da Rose, depois ele veio e pintou a igreja. Agora ele está servindo realmente ao Senhor, né? Teve diferença do amor dele? Quando ele recebeu o dinheiro, tanto nosso quanto da Rose lá, que a gente é justa, a Rose também é justa, paga direito e as coisas. Para a Rose, foi mérito os 5.000. Para a gente, como instituição de igreja, é meritórico, por causa da gente. Mas é uma obra que é relacionada a Deus. Quando ele pinta a casa da Rose, que é para servindo ao Senhor, ele não tem mérito diante de Deus. Tá. Tá, mas aí eu continuo dizendo, mesmo amor e mesmo para a glória de Deus, todas duas são motivações do nosso coração. Mas a obra está lá. Só que para a Rose é mérito. Ele recebe. Para a igreja,
a gente paga, é mérito. Mas quando é para Deus, tanto para Rose, que foi uma obra, quanto para a igreja, que também foi uma obra, todas as duas para Deus, Deus disse, não é mérito, eu vou te dar por graça uma recompensa. Por quê? Aí que entrar. Porque para os homens é meritório e para Deus não é. Fala, Licide, bora ver. Complicou um pouco. Vocês vão entender uma coisa. Imperfeito. Isso é razão clara de que a gente não recebe obra por salvação. Esse exemplo. Tá, por salvação já sei que eu não vou conseguir nenhuma coisa fazendo qualquer tipo de obra, eu não vou ser salvo dessa forma. Muito bem, aí você pula esse pedaço e diz, então eu não vou servir mais a Deus porque nenhuma obra presta. Aí você vai entender, não, Deus quer que você haja com fé, com fidelidade, com as motivações corretas para que você faça. Ainda que você faça e que vai se tornar ainda imperfeito, todavia Deus já recebe essas obras como boas obras, que Ele vai dizer claramente, aqueles que estão em Cristo foram separados para que o quê? Caminhassem boas obras. Aí a pergunta é, o que me faz ter mérito numa coisa e não ter mérito diante de Deus? A pergunta é bem simples. Liliane. A Liliane teve um tempo aqui que ela não podia cantar, na verdade ela cantava no banco, sem vergonha. E não cantava só no altar, mas cantava aqui. Dava para ouvir mais a voz dela do que lá em cima. Mas tudo bem. Mas uma coisa era certa, ela ficou muito triste porque ela teve um problema na voz dela, nas cordas vocais, e a terapeuta disse assim, fono, você tem que ficar de stand-by. A pergunta que eu vou fazer para a Liliane é bem simples. Liliane, quem te deu o que te deu? O que tu fazes? Ou seja, todos os dons e talentos que Deus colocou em você, não foi Deus? Veio de você? Quando você canta, se você cantasse uma voz muito ruim, você iria lá para frente cantar? Você poderia até tentar, mas a igreja cansa de... Liliane podia limpar os bancos, né? Só ia ser uma vez, né? E nunca mais. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tudo que nós fazemos nessa terra é por causa da graça de Deus. Quando a gente recebe, entrega o dízimo, o que nós vamos entregar o dízimo? Porque nós, o quê? Fomos abençoados. Se você não tivesse os 100%, você não entregava os 10%. Nunca. Nunca. Como é que eu posso dar 10% do zero? Nada. Mas eu tenho muita força. E se Deus não tivesse te dado saúde? E se Deus tivesse te dado um retardo mental, de tal maneira que não tivesse capacidade alguma de tu ter qualquer tipo de intelectualidade exterior, não interior, porque a gente pega pessoas que têm paralisia cerebral, que está vivendo só na camada, e a gente só tem todo o cuidado físico externo, mas a gente não sabe se ele está pensando ou não, de que forma ele está raciocinando, se ele tem uma conexão com Deus ou não, a gente não sabe. Deus diz que vai salvar. Até os loucos não errarão o caminho do céu. Não sei como Deus ele vai fazer essa obra. Não importa isso. O importante é que Deus entende, porque Ele fez esse homem. Ele fez essa pessoa com esse retardo. Com a capacidade de nós não conseguirmos conectar com eles. É por isso que é muito difícil uma pessoa que tem um retardo cerebral, a gente conseguir conectar com ele. Só aqueles que caminham muito, muito, muito tempo com ele. Famílias que estão sempre juntos e amam muito. Aí consegue, ele está querendo isso, ele está querendo aquilo outro, eu sei porque ele está com raiva. A gente que olha para ele, diz, como é que ela descobre tudo isso? É como se fosse uma criança realmente, que está um bebê e a gente sabe, está com dor disso, está com dor daquilo. Parece que no achismo a gente vai entendendo e vai compreendendo, porque a bebê também não fala. O que Deus está querendo dizer, porque a gente nunca tem mérito com Ele, porque Deus é que dá tudo para a gente. Quando o homem paga a gente, porque o homem não deu nada para a gente.
O homem não deu saúde, não deu talento, não deu nada. É justo que ele pague porque ele não deu nada? Mas como é que Deus vai te pagar alguma coisa se ele te deu tudo? Os dons que você tem, é Deus que deu. A saúde que você tem, Deus que deu. A voz que você tem, Deus te deu. O dia que eu te tirar a tua voz, acabou. Me canta. Canta alguma coisa para mim. Fala alguma coisa para mim. Pensa alguma coisa para mim. Não faz nada. Por quê? Porque Deus é necessário que Deus te dê. E então, em troca, você dar alguma coisa para Deus. E o que a gente devolve para Deus é infinitamente menor do que Ele nos dá. E é isso que o Agostinho falava muito em sua oração. Dá-me o que tu queres e pode pedir o que tu quiseres de mim. Dá-me o que tu queres. Eu quero R$1.000 da irmã Lisa. Aí eu vou dar lá para ela, sabe? Um salário de 10 mil. Eu dou um salário de 10 mil. O que é que acontece com a irmã? Ela vai me dar o dízimo de R$1.000. Não é assim? Mas ela está fazendo um grande esforço por isso? Foi Deus que deu. Ela te deu 10. E Deus está te dando 1.000. Entende agora? Porque Deus é necessário. Por isso que a gente não recebe como mérito. A gente recebe por graça. A recompensa que Deus nos dá ainda é por graça. Para que o homem nunca diga na sua vida, diz, Deus está me devendo alguma coisa. Nunca está te devendo, porque Ele tem que te dar primeiro para nos... Veja, como no Jardim do Éden, Deus entregou ao homem todas as belezas, todas as coisas. Agora disse, vai, planta e colhe, cultiva o jardim. Mas já tinha tudo. Isso. Aí é sinistro. Tá bom? Agora eu queria, nessa parte, ele diz assim mesmo, essa recompensa não nos é dada por mérito, mas por graça. Vê Lucas capítulo número 17, verso de número 10. Fizemos apenas o que devíamos fazer, somos servos inúteis. O que Deus está colocando? Ele está colocando que a nossa fé seja exatamente uma fé cheia de ética. Porque fé cheia de milagre é muito fácil termos. É muito fácil, amados. É muito fácil. Porque milagre é Deus que faz, não é? A gente dá algumas ordens e Deus vai e realiza. Segundo a nossa fé. Isso é muito exterior. Mas e a fé para perdoar as pessoas? Porque necessita de fé para perdoar a pessoa. E esse contexto é o contexto de fé. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês olharem. Vamos todo mundo pegar Lucas capítulo 17. O capítulo número 17 começa exatamente... Logo após o capítulo 16, quando ele está reprovando os fariseus, e ele vai falar a parábola do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo. Um está no céu, outro está no inferno. Logo depois entra o capítulo 17, dizendo sobre os tropeços, das pessoas que fazem algum dos pequeninos de Cristo tropeçarem. Ele diz, ai daquele, porque é necessário que venham escândalos. Ou seja, Deus está dizendo claramente, se Ele é um Deus todo-poderoso, Ele poderia que no meio da sua igreja evitasse todo tipo de escândalo. Olha, é melhor que não venha escândalos. É melhor, é mais adequado que seja possível que não haja escândalo no meio de vocês. Mas Cristo não, Ele está dizendo exatamente isso. É inevitável, é necessário que venham escândalos. É isso que Ele vai dizer claramente. É inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ou seja, dentro da nossa igreja praticamente não vai haver exceções. A gente não é uma igreja pura, verdadeira, santa, perfeita, que não venha escândalo. Vai haver escândalo no nosso meio. Mas ai daqueles que por quem vem esse escândalo. Mas sabe o seguinte, que Deus determinou que escândalos viessem no meio da sua igreja. Por que escândalos devem vir na nossa igreja? Para que a fé que há no nosso coração, a gente saiba perdoar o nosso irmão. Porque se ninguém te ofender, para que tu vai perdoar? Mas aí é que está esse ponto.
à medida que a nossa fé ela vai precisar de crescimento, ela precisa crescer, e para crescer na nossa vida, tudo é por base de desafios, tudo por base de problemas, e esses problemas, essas perseguições ou essas provações levam a nossa fé a se tornar cada vez maior. E é nesse ponto, nesse contexto que Jesus ele está trabalhando, e ele vai dizer claramente, e Pedro lhe diz, então quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Basta 7, tá bom? 7? 7? E ele disse, não 7, mas 70 vezes 7 você perdoa o seu irmão. Num só dia? Num só dia? Que é isso? Aí ele, sabe qual foi a pergunta de Pedro? Disse, Senhor, aumenta a nossa fé, porque 70 vezes 7? Aumenta a nossa fé. O que Deus está trabalhando nesse texto é uma clara intenção de que nossa fé não é somente para realizar milagres exteriores. A nossa fé é uma fé de ética, amados. Não basta a gente ser gigantes para romper tantas coisas e vencer tantos obstáculos e a gente não consegue vencer a nossa própria vida, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria falta de perdão, um ser mais misericordioso como Deus é. Como Deus é. E aí ele termina, que é o verso de número 10, que ele vai falar sobre exatamente esse ponto em que a gente tem, quando o apóstolo ele trabalha aqui, claramente no verso de número 10, quando ele termina, ele vai falar sobre o servo. E aí ele diz, o servo fez todo o trabalho do seu senhor, esse servo é um escravo, não é um servo qualquer, é um escravo, como o pessoal da escravidão dos antigos, no passado aqui no Brasil, a mesma coisa, é o mesmo escravo, é o mesmo servo. E depois dele ter feito tudo para o seu senhor, ele chega assim e diz, Senhor, eu posso preparar minha comida agora e sentar e comer? Ele disse, não, prepara meu banquete todinho, deixa eu comer e depois tu vem e come. Poxa, já fiz tudinho, eu ainda tenho que fazer a tua comida, fazer o teu prato e ficar esperando o Senhor terminar e depois eu tenho... Sim, é isso mesmo. Poxa, maravilha, vou já colocar aqui a comida. O que ele está colocando nesse ponto? Ele está colocando a ética do coração de que ele não espera nenhum tipo de agradecimento dos homens, nem tampouco de Deus. Ele faz porque isso foi determinado para ele. O seu coração está alegre por ele ter recebido a salvação e que, pela misericórdia, Deus tem usado ele para fazer alguma coisa. Eu me lembro de um testemunho de uma jovem que ela queria ser missionária. E ela passou uma vida muito pregressa, muito cheia de erros e falhas na sua vida. E de repente Deus vem com a sua vida, ela está num estado quase que terminal. E Deus vem na sua vida com muita força, muita graça, e perdoa os seus pecados, e salva a sua vida, e ela transforma a sua vida, e depois que ela é transformada e salva, ela disse, eu queria servir o Senhor. Só que ela está em estado terminal, ela não pode mais fazer mais nada. E o choro dela foi exatamente esse, eu gastei toda a minha vida, destruí minha vida, minha saúde, todo o corpo que Deus me deu, e pela graça e misericórdia, o Senhor ainda me salvou. E aí a pessoa perguntava para ela, então por que tu estás chorando? É porque eu não posso fazer mais nada para o Senhor. Eu estraguei minha vida. Daqui é só para morrer, eu não posso. Eu queria sair para pregar e anunciar esse amor de Cristo, com quem Ele me salvou. Mas nem isso eu posso fazer agora. É isso que fala do amor de Deus. Não é que a gente vai pagar agora as prestações, como a gente pegasse um bem e fosse pagando eternamente o consórcio da minha casa e minha vida, né? Não. Salvação não é assim. Mas se Deus transformou a tua vida, é claro e certo que você vai servir com muito. Se tem ou se não tem, você não olha para isso, você só faz. E você não espera recompensa nem dos homens e nem de Deus. Dê um tapinha nas costas. Augusto fez um bom trabalho. Os slides estão tudo muito bonito. Não tem isso. Abraão, a tua pregação foi muito boa hoje. Legal, bacana. Mas não tem isso. Não tem nada disso. Ele está muito certo. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu posso fazer mais alguma coisa? Porque meu tempo é bem curtinho. Não tem mais o que fazer. E se eu gastar, é isso que o apóstolo Paulo disse. Gastarei e continuarei a me gastar por causa de vós. Porque ele sabia o que ele foi no passado. Ele sabia o que Deus fez na vida dele. E nada vai mudar o resultado do que ele fez no passado. Então ele só pode fazer
por graça e misericórdia, sem esperar coisa alguma de nada nem de ninguém, só por graça. Ele não espera uma recompensa. Ele não faz porque vai ter uma coroa brilhante na cabeça dele, se eu fizer e pregar para milhares e milhares de pessoas. Não é esse o propósito. Nossa vida não é para mais, é para se entregar a mais com Deus, para andar mais com Deus, é para fazer alguma coisa a mais pelo aquilo que Ele fez. E esse é o ponto do que Jesus ele vai dizer. Depois que vocês haverem feito tudo, considerai-vos servos inúteis, como se fosse descartado. Não, a ideia é não buscar recompensa, porque eu só fiz aquilo que me estava na minha obrigação de fazer. E aqui, eu queria falar com vocês, como ele diz aqui nas palavras, essas palavras dizem claramente que Deus salva pela misericórdia e pela sua promessa, não pelo aquilo que é devido pela dignidade de nossas obras. Cristo condena a confiança em nossas obras, acusa nossas obras de indignas. O bispo Ambrósio, logo nos primeiros séculos da igreja, ele diz eloquentemente: a graça deve ser reconhecida, mas a natureza deve ser ignorada. Devemos confiar na graça da promessa, não em nossa natureza. Servos inúteis e insuficientes, porque ninguém teme tanto a Deus, ama tanto a Deus, acredita tanto em Deus quanto deveria. Ninguém vê a confiança de nossas obras. Ninguém vê que a confiança de nossas obras está desacreditada. É isso que ele diz. A certeza dele é claramente isso. Eu não amo, não confio, eu não temo tanto a Deus quanto eu deveria. Por isso que nenhuma dessas obras, nenhuma, me traz confiança. Todas elas são desacreditadas diante de Deus. E aqui eu queria pegar esse texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo número 6, vamos a partir do verso 24, eu queria tratar um pouco nesse texto com vocês a respeito de nossa justificação e de nossas obras. Segundo livro de Reis, capítulo número 6, verso de número 24. Eu vou ler e digo assim para vocês. Depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, junto com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor?
A Bíblia declara que o rei Ben-Hadad, ele foi um dos ungidos por Eliseu. Na hora que Deus chamou Eliseu, na hora que Deus chamou Elias para ungir 3 reis, Ben-Hadad, um outro Jeú e um outro, e o profeta Eliseu. E aí ele fez esses 3 tipos de unção. Beleza. O tempo se passou, Elias foi embora para o céu, Ben-Hadad se levantou, se tornou um rei da Síria e veio para contra Samaria. Ele sitiou a cidade por 2 anos, ninguém podia entrar nem sair. É como se a gente pudesse fechar a rota, ou todas as entradas da cidade de Paraíso. Não podia entrar comida, nem sair comida. Não podia entrar pessoas, nem sair pessoas. Tudo está fechado. Chega numa hora, em um determinado momento, que a cidade que ainda tem mantimentos, ela começa a comer. Como o cerco fechou, ela começa a racionar. Raciona, mas chega numa hora que não tem mais suprimento, não tem mais comida, não tem mais nada. E dentro das cidades não havia nem água, porque as águas, os poços ficavam fora da cidade. Então as pessoas tinham que ir fora da cidade e tomar. Se o cerco está fechado, as cidades estão todas cercadas, ou seja, como uma fortaleza, ela se fecha para que o inimigo não entre. Então eles não têm água, não têm provisão de comida, eles só podem subsistir com aquilo que eles fazem dentro da própria cidade. E não tem nada para fazer. De tal maneira que os preços, olha, ficaram lá para os ares. Depois de 2 anos, a fome estava reinando, não tinha comida. Só no palácio tinha alguma coisa. Os pobres, todo o povo, não tinha coisa nenhuma. A vida das pessoas não era uma vida fiel, por isso que o cerco estava chegando sobre a cidade de Samaria. Era um povo extremamente idólatra, tinha afastado-se do Senhor. O que acontece com um povo que não tem o Senhor? Ele passa a ser extremamente injusto, ele passa a ser um povo extremamente perverso uns com os outros. E todo tipo de afeição acaba se perdendo. Quem imaginou que, vamos supor, temos a Liliane e temos a Bárbara aqui. Vamos supor, o cerco está fechado, a Bárbara é aquela lá que está lá. E aí, o cerco fechou, aí a Bárbara disse assim mesmo, olha, o Davi é muito gordinho, viu? Então a gente vai comer primeiro o Davi, depois a gente come a Bia. A Bia tem um pouquinho de ossinho, fica melhor assim para a gente. Tá certo? Beleza, vamos comer. A Liliane e a Bárbara nunca iam pensar nisso. Que eu morra, então, e que meus filhos sobrevivam. Mas naquele tempo, o povo não era mais temente ao Senhor. E quando a gente não é mais temente ao Senhor, também o nível de justiça e de juízo sai da nossa cabeça. Então, uma mãe, para dizer para a outra, diz assim mesmo, eu mato o meu filho primeiro, a gente come, depois a gente mata. Vamos acertar? Aí a doida, vamos. Ela já sabia na sua cabeça que ela não ia fazer isso. Porque quem parte com essa proposta é porque ela já decidiu matar o seu filho. Porque ela pensa somente em si mesma. A outra disse, tudo bem, vamos lá. Começa com o teu. E o pior, eles comeram. Coisa horrível, não é não? Se já fosse um corpo humano de qualquer outra pessoa, já era terrível. Imagine a gente tomando uma decisão como essa. Mas eles fizeram isso. Chega no outro dia e disse, e agora, cadê teu filho? Disse, não sei, foi embora. Não tem não. Foi embora. Escondi, não vou deixar. Paciência, perdeu. Como diz aí o pessoal, perdeu, mané. A loucura é tão grande do senso de justiça e juízo que está reinando naquela casa, naquela cidade, naquele antro, naquele reino, que essa mulher toda culpada, é como se um ladrão que roubasse, e aconteceu isso em fato real, né? Que um ladrão roubou um carro, ele saiu para comer alguma coisa, aí veio um outro ladrão e roubou o carro que ele tinha roubado naquela mesma noite. Ele foi na delegacia denunciar o roubo. Não, eu roubei primeiro, por que ele vai roubar? É loucura isso, mas aconteceu, isso é real. Essa mulher, na loucura dela, ela foi até o rei, porque o rei julgava a cidade. E ele disse, rei, julga a gente, me ajuda. Aí ele disse, te ajudar como? Se o Senhor não te ajuda, vou te ajudar onde? Da eira ou do lagar? Ou seja, na parte de baixo, que é a eira, não, na parte de cima, que é a eira do lagar, que você faz o mosto e o vinho. Não tem lugares onde a gente pode ser salvo aqui, não tem lugares. Mas me diz aí, o que aconteceu? Eu fiz um contrato com a minha amiga, dizendo que eu ia matar meu filho, a gente ia comer, e depois a gente comeria o filho dela no outro dia. Eu matei o meu filho, a gente comeu, e no outro dia, quando eu pedi o filho dela, ela escondeu.
Rapaz, quando o rei ouve isso, olha a loucura que essa mulher está dizendo. Ela está dizendo que matou seu próprio filho, ela deveria ser condenada à morte. O rei é tão louco que diz assim mesmo: o absurdo chegou aqui na minha cidade, e o que é que ele faz? Nada. Ele culpa quem? O profeta. A culpa é do profeta, foi Deus. Deus me faça uma coisa se eu não matar Eliseu. E aí ele manda um mensageiro, ele chega na porta de Eliseu, Eliseu manda que os seus amigos empurrassem, não deixassem que o mensageiro chegasse. Então ele chega, o rei. E aí a resposta do rei diz assim mesmo: por que tu fizeste tudo isso? Por que tu deixa todas essas coisas? E agora Eliseu, ele traz uma promessa, capítulo número 7, para a gente. E agora eu vou contar para vocês exatamente a resposta, por que nossas obras são tão fracas, são tão imundas, são tão impossíveis de serem alcançadas com qualquer tipo de salvação ou qualquer tipo de graça da parte de Deus. Veja, capítulo número 7, ele diz: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, o nível de prosperidade ia virar de um dia para a noite. Tipo, a gente se assustou quando o óleo bateu R$12, né? 11, R$12. O óleo de cozinha, óleo de soja, R$12. Seria mais ou menos isso que batesse em 60, R$80 um óleo de cozinha. Pô, se o óleo de cozinha está 80, o que não vai acontecer com feijão, arroz, tudinho isso? E agora o óleo vai ficar por 50 centavos. Aí o capitão disse assim mesmo: nem que o Senhor abrisse a janela do céu, isso poderia acontecer de um dia para a noite. E o profeta disse: pois isso vai acontecer, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vais comer. E aí, verso de número 3. Aqui começa a história da nossa vida a respeito de como nós somos salvos pelo Senhor e pela sua misericórdia. Verso 3 diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. 4 homens. Um leproso, ele nunca podia entrar na cidade, ele estava fora da cidade. Por lei, ele era expulso da cidade. O próprio Senhor decidiu que os leprosos não poderiam entrar, nem alguém que fosse de lepra poderia entrar nem no tabernáculo. Eles teriam que estar fora da cidade exatamente para evitar contaminação. Foi o Senhor que determinou a lei. E eles não poderiam infringir. Quem entrasse poderia ser apedrejado. A não ser que ele gritasse: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem fugir, se afastar dele e ele pudesse passar e alcançar algum lugar. Então ele teria que anunciar a sua doença, a sua enfermidade. Não poderia ficar nunca descoberta. E aí ele diz: 4 homens leprosos estavam à porta da cidade. Por quê? O cerco está fechado, eles não poderiam entrar, então eles tinham que ficar onde? Na porta. Já que ninguém podia sair para levar comida para eles, o único jeito era eles ficarem na porta da cidade e de alguma forma, algum misericordioso da família pudesse trazer algum tipo de comida. Mas se a comida não tem lá dentro, como alguém vai de lá dentro trazer alguma coisa e lembrar deles? Não tinha possibilidade nenhuma. A tendência deles era morrer. E aí ele diz: para que estaremos aqui nós sentados até morrermos, porque não tem mais comida. E aí então ele diz: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para dirigir-se ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vertes, e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros:
não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente de cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que estamos esfomeados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-á 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizera janelas no céu, poderia suceder segundo esta palavra? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Porque esse texto é bem básico para nós a respeito de salvação. Porque naquele tempo, quando esses 4 leprosos nada mais é do que representam basicamente os 4 evangelhos do reino, onde que Cristo, ele é morto fora da cidade. A cidade está fechada e sitiada. A cidade nada mais é do que todo ser humano com medo da morte, porque a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde, e eles estão com medo, porque eles não têm o que salvar. Não tem como sair. Se eles abrem a porta chega com o exército de matando todos eles. Então o que é que o evangelho faz? Esses 4 homens, então eles decidem: se a gente entrar, a gente morre de fome. Se a gente for tentar enfrentar os inimigos, é provável que a gente morra. De qualquer forma, se ele nos aceitar, a gente tem alguma chance. Se não, nossa sorte será a mesma como todo o povo da cidade. E a Bíblia declara que quando eles foram ao arraial, o arraial não existia mais. Ou seja, não havia mais os exércitos, não havia mais os soldados. Todo o acampamento, com todas as guarnições e todos os suprimentos, estava tudo intacto. Eles saíram fugindo, porque eles ouviram uns exércitos de carros e cavaleiros, e eles acharam que os exércitos estavam vindo, e eles não tinham condições de lutar contra esses exércitos. Pois eles pensaram: o rei de Israel alugou esses exércitos para vir contra nós. Então eles fugiram, e foram e deixaram tudo. Esses 4 homens leprosos, eles entram numa tenda, entram na outra tenda, eles comem, bebem, se regalam e pegam vestes, ouro e pratas e escondem. Por quê? Porque sendo eles leprosos, logicamente eles vão pensar o quê? Uma hora vai vir as pessoas e a gente vai precisar de comida, a gente vai precisar de suprimento. Então é melhor que a gente esconda o que a gente tem. Depois eles entraram em outra tenda e fizeram a mesma coisa. Depois um parou para pensar no outro e disse assim mesmo: a gente está fazendo errado. A gente está desfrutando da salvação só para nós, enquanto o povo está morrendo. E a Bíblia declara que esses 4 homens, voltaram, ainda à noite, até a porta do rei e disseram: fomos até o arraial dos sírios e não encontramos ninguém, mas o acampamento está cheio de suprimento. Vão até lá e comam à vontade. Esse é o retrato nosso. Leprosos, homens imundos. Não tem chance de serem salvos. Se Deus não salva a gente, é impossível a gente ser salvo.
Mas depois que Deus salva a gente, Ele nos entrega tantas coisas boas que muitas vezes a gente pensa que só a nossa salvação, e com todos os dons e todas as graças que Deus tem nos dado, é só para nós. Até que o ponto que Deus Ele começa a transformar o nosso coração e dizer, não, essa salvação tem que ser espalhada para as outras pessoas. Porque tem pessoas que estão sitiadas, e ainda que eles não venham acreditar em nós, é nosso direito dizer a eles que a salvação existe e que está em Cristo Jesus. E aí eles declaram isso. O que é que os homens disseram? Isso não é verdade. Não é isso que o mundo diz a respeito da salvação em Cristo? Isso não pode ser verdade. Isso é conta da carochinha, né, como chama? Isso é um mito, não é verdade. Mas alguém disse assim mesmo, vamos verificar, ide e vede. É como o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Enquanto a gente não prova do Senhor, a gente não sabe que Ele é bom. É por isso que o Evangelho é um Evangelho de fé, em que a gente recebe por fé e vai por fé e alcança as promessas do Senhor. O resultado desses 4 integrantes, ou 4 leprosos, é a clareza do que o Evangelho traz para nós, sem dom, sem graça, e a gente recebe tudo. Sem nenhum mérito a gente tem tudo. E nem mesmo que a gente, nossa própria voz declare, as pessoas ainda vão duvidar, mesmo sabendo que nós somos imundos. São imundos. Quem vai acreditar nesses homens? Mas Deus declarou isso e nós temos recebido. E aqueles que saem de suas fortalezas, que eles mesmos se fecham, podem entrar e gozar da mesma salvação que nós temos gozado. Que Deus em Cristo nos abençoe, dê-nos um coração grato para vivermos diante da sua presença, para a sua glória e para o seu louvor. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta manhã por tua bondade, por tua graça. Sabemos que as nossas obras, Senhor amado, não podem nos dar salvação, nós não temos mérito. E hoje, Senhor, nós reconhecemos claramente que o Senhor é o que faz todas as coisas e nos dá todas as coisas para que depois a gente possa te retribuir, Senhor amado, consoante a bênção que tu tem nos dado. Que o nosso coração não seja mesquinho e ingrato, a ponto de nós não devolvermos ao Senhor aquilo que tanto tu tem nos dado. Tanta graça, tanto favor, tantos dons, tantos talentos, tantas virtudes, Senhor, para compartilharmos nesse mundo de trevas, porque aqueles homens, anunciaram, Senhor, em meio à escuridão, eles não esperaram amanhecer, eles não esperaram a tua volta para que os homens testificassem e vissem que a tua palavra era verdadeira. Eles declararam no meio da escuridão desse mundo, no meio da escuridão das trevas, antes que o sol da justiça nascesse, Senhor. Antes que o sol da justiça raiasse sobre nós, porque um dia tu há de raiar nesses céus, Senhor amado, e trazendo justiça e juízo, há de julgar todas as obras ímpias que homens ímpios praticaram, e porque não deram crédito na verdade, Senhor Deus eterno, tu há de julgar cada um de nós. E portanto, Deus eterno, dá-nos um coração temente ao Senhor, grato ao Senhor, para testificarmos em meio a essas trevas que hoje estão neste mundo, para que o homem possa ver o sol da justiça raiar no seu coração, e então ele ser salvo, e ser mais um arauto do Rei, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No precioso nome de Jesus nós oramos. Amém.